Quero convidar aqui nessa noite, não serei eu que ministrarei a palavra, mas eu quero chamar aqui uma discípula muito amada. Queria chamar a Cândida. Cândida, suba por ali, filho. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa varoa. Amém? Deus falou, né, filha? A gente sabe que a Cândida é uma mulher de Deus, de oração. A gente já conhece a Cândida, já tem acho que uns 20 anos, né? Éramos vizinhos, aí logo depois a Cândida se converteu, estávamos ainda em outro ministério, caminhou conosco no antigo ministério, e quando nós abrimos a igreja, pouco tempo depois, lá estava a Candidinha, nos acompanhando, e está conosco até hoje. E assim, enquanto Deus nos permitir nessa caminhada, nós estaremos juntos. E para nós é uma honra. Eu gosto muito da Câmara Ministrar porque ela é muito espontânea. É muito gostoso porque a gente percebe que é o Espírito Santo direcionando, falando. E é muito bom, querida, essa liberdade. Então eu queria que você estendesse as mãos aqui para ela. Vamos orar, abençoá-la. Eu creio que Deus fará dela hoje um instrumento de Deus, como já está fazendo para falar com você, com a igreja. Amém? Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós queremos primeiro te agradecer, Deus, pela vida da tua filha. Pela fidelidade, pela honra de tê-la, Senhor Deus, como ovelha, como discípula. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor conhece o coração dela. O Senhor conhece e sonda o seu pensamento, o seu coração. E creio que o Senhor já ministrou o coração dela. E aquilo que ela tem para ser usada, Pai, usa, Pai. Fale com a tua igreja através da tua filha, usando com autoridade, com intrepidez, Senhor Deus, com discernimento. E que possamos aqui sair daqui nesta noite, oh Pai, impactados, debaixo da tua verdade, da tua revelação. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Shalom. Boa noite. Aleluia. Eu só estou só um pouquinho nervosa. Aleluia. Senhor, Deus e Pai, sou tão grata por tua presença real aqui neste lugar. Continua enchendo este lugar com a tua presença, com a tua doce presença. Traz cura onde nós necessitamos da tua cura, seja nas nossas emoções, no coração, na alma. Ah, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que aqui é a extensão do teu reino. Aleluia. 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 Nós estamos passando por um tempo que transições, elas são necessárias. E transição, ela é uma mudança gradual. Mas, neste sentido que eu vou falar nessa noite, a transição em si é o caminho que leva de um estado até outro. Também no momento de crise, no qual algo precisa morrer para outra coisa nascer. Amém? Aleluia. O que nós temos ouvido nesse tempo do final de março para cá, com essa pandemia, com tudo isso que tem acontecido, é que nós vamos passar, nós vamos entrar num outro normal. Muitos de nós ficamos lembrando de como era tudo antes de março. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas nós ficamos pensando como que era antes, como que era bom, como eram os cultos, como era no nosso trabalho, como era na nossa casa, como era nos nossos relacionamentos, que todos estavam trabalhando e restavam poucas horas para se estar juntos. Não é verdade? Isso aconteceu. Ficamos
lembrando como que seria. Não é fácil, não tem sido fácil para nós. Mas Deus, Ele quer nos ensinar nesta noite, que ao meio de tudo isso, nós já ouvimos nesta noite, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que tem o controle do tudo, amém? Então Ele vai nos ensinar nesta noite a transicionar. E nós vamos, então nós vamos na luz da palavra e vamos ver como homens de Deus reagiram diante de uma transição. Amém? E com esses homens nós vamos aprender a transicionar. Hoje foi um momento onde nós fomos ali cumprir o nosso dever, fomos votar, há uma expectativa. Estamos assim meio que, como que vai ser? Como que vai ser? Falta tão pouco tempo para terminar o ano. Mas como foi falado aqui hoje à noite, Deus pode mudar. Ele tem o controle de tudo. Amém? E nessa noite nós vamos começar a ver a transição de Josué. Abra sua Bíblia em Josué 1. Aleluia. Josué 1, versículo 1 e 2 somente. Deus fala a Josué e o anima. Amém? Todos já encontraram? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Nós lemos que ele era servidor de Moisés. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Foi necessário o Senhor dizer a Moisés... É morto. Moisés é morto, Josué. Ele teve que falar isso para Josué. Que Moisés estava morto. Que ele aceitasse o seu chamado de líder. Josué era um líder formado por Moisés. Ele entendia o chamado que ele tinha. Ele sabia quem ele era. Mas ele precisava passar por uma transição. Deus, porém, teve que lembrar a ele. A fase de Moisés passou. Agora é contigo. Então Deus fala para mim e para você. Não pensa lá no passado. Não pensa alguns meses atrás. Pensa no agora e pensa no futuro. Ele pede para mim e para você esquecer e viver o novo, viver uma transição. Aleluia. Josué estava sempre disposto. Nós lemos que Josué era servidor de Moisés. Ele estava sempre disposto, porém sempre ancorado na figura de Moisés. E Moisés morto, ele tinha que tomar a decisão. Ele tinha que fazer o que Deus queria que ele fizesse. Aleluia. Amados, nossos romperes só virá se Deus, com seu infinito amor, remover alguns sistemas de apoio em nossas vidas. Porque nós temos alguns sistemas que nos separam daquilo que o Senhor quer que nós vivamos, daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios. Eu trouxe meu caderno porque eu não queria destacar. Eu queria que essa palavra ela continuasse no meu caderno, porque ela falou tão profundamente comigo. Eu estou apenas no comecinho, estou um pouco nervosa, mas eu creio que como Deus falou comigo, Ele irá falar com você.
Porque nesse tempo é necessário que nós passamos, que nós enfrentamos tudo isso e transicionamos para fazer o que Deus quer que nós façamos. Aleluia. 2 Coríntios 12. Aleluia. 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 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse, o apóstolo Paulo falando, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas... A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Aleluia. Repita comigo. Senhor Deus, eu creio que a sua graça é suficiente. Amém? A graça do Senhor é suficiente. Eu estou aqui pela graça. Eu estou tremendo pela graça. Aleluia. Precisamos transicionar de certas coisas que não são ruins, que não nos atrapalham, mas nós ficamos acomodados. Aleluia. E a segunda transição, eu vou falar um pouquinho da transição de Isaías. Isaías 6. Aleluia. Aleluia. 6 do 1 ao 5. A palavra do Senhor fala assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Aleluia. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Só até aqui. Aleluia. Isaías aqui está passando por uma transição, mas nós só iremos entender essa transição de Isaías se nós formos até 2 Crônicas 26.
2 Crônicas 26, nós vamos entender essa transição de Isaías. Aleluias. Deus Todo-Poderoso. Segundo Crônicas 26, 1 fala assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jocalias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluias. O rei Uzias, ele reinou em lugar de Ananias. Ele foi reto, como nós acabamos de ler, e buscou a Deus. Governou durante 52 anos. Foram 5 décadas. Judá experimentou bênção, prosperidade, estabilidade, e de repente este rei morre. Um líder forte sai de cena. Esse rei, ele reinou décadas. Isaías acompanhava. E o que aconteceu? O rei morre. Eu não vou falar o motivo, eu não estou aqui para falar do rei Uzias. Eu só trouxe aqui o rei Uzias para a gente achar o motivo porque Isaías tinha que transicionar. Isaías tinha que fazer algo. E Isaías fez. Enquanto toda aquela nação que prosperou naquela época de Uzias, enquanto eles choravam o luto, toda a nação chorava pelo luto do rei Uzias, porque era uma nação próspera. Como que ia acontecer? Como seria daqui para frente? E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, como que vai ser daqui para frente? Como vai ser depois dessa pandemia? O que vai acontecer? Será que as portas vão se abrir? Será que vai ter mais emprego? Será, Senhor, que Uzias vai ser o meu patrão? Será quem é que vai ser o rei Uzias na minha vida? Para que eu venha apenas olhar para a morte, mas não olhar para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Isaías era o único. No meio daquela nação, daquele povo, Isaías foi o único que enxergou o Deus Todo-Poderoso. Isaías foi o único que tinha algo, ele tinha que fazer algo para demonstrar para Deus: não, o rei Uzias era um rei, mas existe o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. E ali Isaías teve um genuíno encontro com Deus. Aleluia. Ele enxergava no momento de luto o Senhor Todo-Poderoso. No versículo 8, houve um encontro genuíno com Deus, onde ele reconheceu suas limitações e que precisava ser tocado e enviado para fazer o que ele tinha que fazer. Deus tem algo reservado para mim e para você nesse momento, no que nós estamos passando.
Deus procura um povo intencional, que olhe para o futuro. E foi isso que Isaías fez. Nós acabamos de ler, Isaías chegou para Deus e falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e que habito em meio a um povo de impuros lábios. Ele reconheceu a sua fragilidade. Ele reconheceu que sem Deus ele não era nada. Ele reconheceu que ele precisava de Deus. Ele não tinha que olhar para 52 anos de reinado de Uzias, mas sim, ele tinha que olhar para um Deus que naquele dia ia limpar ele. Se ele ali estivesse na presença de Deus, buscando a Deus como ele fez, que o anjo chegou e tocou nos seus lábios. E quando o anjo toca, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos para Deus, quando nós ali mostramos para Deus: Senhor, eu não sou nada, Deus vem, Deus envia o seu anjo, como enviou para Isaías, e tocou os seus lábios, e os seus pecados foi perdoado. E a partir daquele momento, Isaías foi uma outra pessoa. Isaías profetizou, Isaías fez grandes coisas para aquela nação. Foi um dos maiores profetas. Aleluia. Então Deus procura em mim e em você. Deus quer nos habilitar nesse tempo. Deus quer nos habilitar a passar por tudo isso. Para isso nós temos que ter um coração assim como Isaías. Chegar para Deus. Eu cheguei para Deus e falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque o pastor, ele passou uma mensagem para mim e de imediato eu falei um não. Me perdoa, Senhor, porque por conta dos meus medos. Me perdoa porque o Senhor tem algo para fazer na minha vida e eu vou simplesmente falando não para as coisas de Deus. Senhor, eu sei que não vai ser eu fico nervosa sim, mas também eu recebi uma palavra sexta-feira, onde ali o Senhor estava quebrando todo o medo, e foi onde ali eu falei: Senhor, tira o medo de pregar, de falar da tua palavra na igreja, porque eu não tenho esse medo quando eu encontro uma pessoa lá fora. Eu não tenho esse medo quando eu encontro uma pessoa que nunca teve um encontro com Jesus. Eu chego para ela e eu falo de Jesus. Eu chego para ela e falo tudo aquilo que eu aprendi. Então Deus quer isso. Seja sincero. Fala as suas limitações para Deus. Porque Ele quer que nós, eu e você, transicionamos nesse tempo para um tempo novo. Quem quer aqui que depois, não é depois de tudo isso, é para agora. Deus tem um novo tempo para nós. Deus tem um novo tempo. Nós não podemos nos espelhar no que o jornal diz. O melhor jornal nessa semana para mim foi a palavra de Deus. Foi o melhor. Porque quanto mais eu lia no nosso jejum, mais ali eu me deparava com as situações que nós estamos vivendo. E um homem ali levantando para fazer. Um homem ali sendo um homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele quer que nós olhamos para o futuro e não fique preso nos momentos de ruínas. Não fique preso nesses meses, no que aconteceu em 2020. Deus não quer que nós ficamos presos a isso. Deus quer que nós nos levantemos. Deus quer isso para a igreja dele. Porque nós vamos ser um referencial. Nós é que vamos ser. A igreja de Cristo tem que acordar. Nós assistimos os cultos na televisão. Nós vem aqui para a igreja. Nós ouvimos a palavra. Mas lá no fundo, meu Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer, sabe o quê?
Deus precisa. Deus, não é que Deus precisa, Deus quer usar a mim e a você nesse tempo. Aleluia. Então vamos para Samuel. Samuel também fez uma transição maravilhosa. Aleluia. Samuel, 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, o versículo 1. Deus diz para Samuel: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos me provi de um rei. Amém? Aleluia. Veja o que Deus fala para Samuel: até quando terás pena de Saul? Samuel, o profeta Samuel, ele ungiu a Saul. Agora imagina Deus falando isso para Samuel. Será o que foi que passou na cabeça de Samuel naquele momento? Como assim? Eu ungi a Saul, e agora Deus vem para mim e fala: não é para mim sentir pena, mas eu acompanhei o rei Saul. Deus fala: até quando você terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não mais reine em Israel? Aleluia. E Samuel ficou pensando, como um profeta: não achei os defeitos em Saul, mas só Deus sabia o que estava no coração de Saul. E por isso que Deus falou para ele encher novamente, ao mesmo tempo, mas ele não tinha o controle do coração de Saul. Aleluia. Quem se prende no luto não vê o futuro. Nós temos momentos de luto, isso é comum. Porém, temos que vigiar e ter cuidado para não nos contaminar com esse luto tóxico. Deus já tinha um propósito para Samuel e mandou que ele pegasse o chifre de azeite outra vez para profetizar um novo tempo, um novo rei. Não deixe seu chifre de azeite encostado. Se levante e profetize um novo tempo. Eu até coloquei aqui para me dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu li essa passagem, quando Deus ministrava no meu coração, eu lembrei que há 2 domingos atrás, o pastor fez oração, nós orávamos pelo Brasil. O Juan pegou a bandeira do Brasil, eles vieram aqui na frente, eles oraram pela bandeira. E eu ali no meu canto, o meu coração queimava, mas também vinha o medo, o temor. E Deus, eu vou. E eu demorava a ir, porque na verdade eu queria que Deus levantasse outra pessoa para fazer aquilo. Mas Deus falava para mim: dá a volta, marcha, profetiza, ora. E foi isso que eu fiz. Se você esteve aqui naquela noite e você viu essa minha loucura santa, foi Deus que mandou, viu? Foi Ele que mandou eu vir aqui marchar e orar pela nação brasileira. Amém? Aleluia. E é isso que Deus quer que eu e você faça. Tira aí o seu chifre que está guardado, enche ele de azeite e profetiza sobre a nossa nação, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre o seu filho, profetiza no seu trabalho, profetiza onde você vê um vale de ossos secos, ali você vai e profetiza que Deus vai dar vida. Aleluia, aleluia.
E eu tinha separado, pastora, um outro homem de Deus, para mim falar da transição que ele fez. Só que quando domingo eu não pude ficar para ouvir a palavra, mas depois muito me alegrou quando eu vi a pastora postando que nós íamos entrar no jejum e que era para nós lermos Daniel. E quando eu cheguei em casa do trabalho, que eu fui fazer o meu devocional, Deus falou forte ao meu coração: você vai falar da transição de Daniel para a minha igreja. E Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo, porque a transição de Daniel foi algo extraordinário. Eu creio que todos aqui leram. E foi extraordinário o que aconteceu com Daniel. Daniel foi levado cativo à Babilônia. Vamos ler Daniel 1? Melhor ler, né? Vamos ler lá. Daniel. Me empolguei agora com Daniel e nem queria ler a passagem. Cadê meu Daniel, Jesus? Aleluia. Jesus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Eu sou muito grata a Ti, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque sem Ti mesmo eu não sei fazer nada. De mim mesmo não sai nada, Jesus. Que meus irmãos não esperem de mim, mas esperem de Ti, Jesus. Fala aos nossos corações. Transmite o que Tu queres transmitir nesta noite para nós. Aleluias. Aleluia. Daniel 1. Aleluia. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou a cidade de Jerusalém. O que tem situado a nossa cidade? O que tem situado a nossa nação? Aleluia. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos utensílios de Israel, tanto na linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito. Quando ele fala para Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse o filho de Israel da linhagem real como dos nobres, dá para a gente entender que Daniel e seus amigos, ele era dessa linhagem. Ele era da linhagem real. Jovem, sem nenhum defeito, de boa aparência, dá a entender que eles eram bonitos. Instruído de toda a sabedoria. A sabedoria de Deus estava sobre Daniel e seus amigos. Doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiam diante do rei. Aleluia. Só até aqui. Aleluia.
Daniel foi levado cativo para a Babilônia com seus 18 anos, onde conviveu por 70 anos no centro histórico da Babilônia. Daniel, a Babilônia, a Babilônia representava a nação dominada por Satanás. Então, o reinado de Nabucodonosor servia a outros deuses. E o reinado de Joaquim representava o povo de Deus. Aleluia. Que transição foi aquela? Mudaram até mesmo os seus nomes. O que aconteceu com Daniel, com 18 anos, e seus amigos? Foi levado cativo à Babilônia. Eles tinham seus nomes com os significados da cultura de Israel. Cada um era a cultura deles. Como hoje nós escolhemos os nomes dos nossos filhos, sabendo o significado, assim aconteceu com eles naquele tempo. E quando eles foram levados cativos, eles sábios, como nós acabamos de ler, eles tiveram que ficar 3 anos, amados. 3 anos, olha que transição. 3 anos estudando outra cultura. A cultura de outro Deus. Um Deus de Baal. Um Deus que eles não acreditavam, mas eles tiveram que fazer isso. E eles aprenderam, porque após esses 3 anos, dependendo do seu comportamento, de como eles tinham se saído, ali é que eles iam servir ao rei Nabucodonosor. E sem falar da comida, como Deus guardava eles nessa transição, como Deus guardava Daniel e seus amigos, porque veio a ordem para eles comerem das iguarias e do vinho. Mas Daniel, com a sabedoria e servindo a um Deus todo-poderoso, foi ali até Aspenaz e falou com ele, com o chefe, e falou que não ia comer e nem beber do vinho, comer das iguarias. O que o mundo, nesse tempo que nós temos que transicionar, como mulheres de Deus, homens de Deus, o que o homem tem nos oferecido, o mundo tem nos oferecido, as iguarias que têm chegado até nós, como nós temos nos comportado? Porque Daniel, ele se comportou como um homem de Deus. Ele se comportou como conhecedor da palavra de Deus. Ele rejeitou as iguarias. Ele rejeitou o vinho. Sabe por que ele rejeitou o vinho? Porque o vinho, querendo ou não, mas depois que você bebe um pouco de vinho, eu acredito que o seu pensamento, o que você poderia fazer, às vezes você para e não faz. Porque o vinho, ele afetou um pouco a sua mente. Porque o vinho, ele tem álcool. E Daniel não quis se contaminar com o vinho. Não quis. Porque ele precisava estar atento. Ele precisava estar a todo momento atento no que ele ia fazer. No que ele ia fazer para fazer a diferença naquele palácio. E quando nós começamos a ler Daniel, a gente vê quantas coisas aconteceu. Quantas coisas nessa transição desses homens aconteceram. Eles faziam o que era bem, o que era bom aos olhos de Deus e servia ao rei Nabucodonosor. Eles faziam tudo debaixo da lei de Deus. Por mais que eles tivessem estudado, por mais que eles ficaram 3 anos estudando aquela cultura, eles nunca esqueceram a cultura a qual eles nasceram. Aleluia.
E quantas coisas aconteceu com esses homens? Fornalhas, cova, que transição. Aleluia. A transição, ela foi necessária, porém Daniel estava concentrado e conectado com Deus. A ideia das trocas dos nomes, falam os estudiosos, que era para que eles se perdessem na sua identidade. Para que eles passassem a ser, vivendo todo esse tempo, que eles passassem a perder a sua identidade como filhos de Deus, como Deus Todo-Poderoso que eles serviam, o grande eu sou. Aleluia. Daniel teve uma decisão pessoal e um compromisso com Deus, e não se contaminar com as iguarias. Essa atitude de Daniel, de não se contaminar e manter-se em santidade, fez dele um homem diferenciado naquele palácio. Temos desafios, amados, nesse tempo de transição que Deus quer que nós façamos. Não se contaminar com os manjares dessa terra. Não perder a comunhão com Deus e se deixar de ser disciplinado. Não perder a comunhão com Deus. Quanto nós temos ouvido dos nossos pastores, de outros pastores, de apóstolos, de pessoas estudadas, conhecedoras da palavra. Como nós nesse tempo precisamos da intimidade com Deus. Como nós precisamos ler a palavra de Deus, para nós estarmos ali, sabendo que caminho trilhar, sabendo o que fazer a vontade de Deus. E nós só vamos fazer a vontade de Deus, trilhar esse caminho, olhar para esse alvo, se nós estudarmos e nós tivermos essa comunhão com Deus. Se não houver essa comunhão, não tem como. Aleluia. Aleluia. Estou terminando, tá, amados? Aleluia. Ter um testemunho vivo do poder de Deus, independente das circunstâncias. Foi assim que aconteceu com Daniel e seus 3 amigos. Foi assim que aconteceu com eles. E eu não poderia deixar de falar, que também eu lembrei, eu nem fiz anotações, porque eu lembro da ministração de 2 domingos atrás, do pastor Marcelo. Ele falava de Pedro. Pensa numa transição dos discípulos. Falei de tantos homens de Deus que teve essa transição. Agora pensa os discípulos de Jesus. Que transição. Que transição. Eles andaram 3 anos. Jesus chamou Pedro de pescador de peixe para pescador de homens. Ele andou 3 anos com Jesus. Via os milagres, via tudo que Jesus fez. Era um discípulo amado, que amava a Jesus. Mas a partir do momento que houve essa transição, que Jesus foi até a cruz, que também houve uma transição quando Jesus estava na cruz. Quando Jesus estava na cruz, Jesus olhou para Maria e para João, e ali houve uma transição, porque ele pedia para que João cuidasse de Maria. Aleluia. E Pedro, como o pastor pregou aqui, Pedro, ele olhou para o passado. Pedro, ele olhou quando ele era pescador de peixes. Ele pelo momento, ele esqueceu
A situação dele fez ele lembrar somente do passado, somente daquela época, quando ele era pescador, quando ele ia para ali, para aquelas margens e lançava as suas redes, e as redes vinham cheias de peixes, que era o sustento deles. Mas Jesus tinha algo, mas Jesus tinha um novo. E Jesus, enquanto Pedro estava lançando as suas redes, Jesus preparou a mesa. Jesus preparou ali o alimento. E Jesus fez ele lembrar que ele precisava passar por uma transição. E Jesus lembra a mim e lembra a você nesta noite. Nós precisamos passar sim por essa transição, mas passar crendo que Jesus está conosco. Aleluia. Que é Ele que vai nos dar direção. Aleluia. Aleluia. Deus, Tu és poderoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Nos ensina, Senhor. Aleluia. 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios 4, 17 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não tendo nós as coisas não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas reais. As coisas. Porque não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que nós estamos colocando os nossos olhos hoje na situação. Ele está nos ensinando a olhar não para o visível, mas para o invisível. Vamos olhar para o invisível. Vamos olhar para o que Deus tem. Vamos olhar para o futuro. Vamos deixar tudo isso. Nós temos que ter nossos cuidados. Teve percas, teve parentes, amigos, teve tudo isso. Mas o que Jesus falou, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós íamos vencer, porque Ele venceu. Aleluia. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos encoraja a olhar para o espiritual, para o invisível, porque o visível vai passar, a pandemia vai passar, o meu medo de pregar vai passar, os seus medos vai passar. Eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei qual é o medo de você transicionar nesse tempo, mas vai passar. Aleluia. É a palavra do Senhor que nos assegura e que nos afirma, que nós acabamos de ler. Aleluia. Deus nos chama para uma nova estação. Aleluia. Filipenses 4. Filipenses 3. Desculpem. Filipenses 3, 12 e 13. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não somos perfeitos. Mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer.
Não olhar para o passado, olhar para o futuro, olhar para o invisível, prosseguindo para o alvo. Amém? Aleluia. Eu não sei se da mesma intensidade que Deus falou comigo, através dessa palavra, ela chegou até o seu coração. Mas Deus falou muito comigo. Deus falou muito nesse tempo de jejum, nesse tempo da leitura do livro de Daniel. Deus, Ele está nos despertando para um tempo novo. E para esse tempo novo, nós precisamos transicionar. Amém? Aleluia. Aplauda o Senhor.